Vamos lá, pessoal. Ei, caros defuntos, a sua atenção. O quem de vocês tiver audição, vou contar a história melancólica demais de uma noiva cadáver sedenta de paz. Vai chegar sua vez, pode virar, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. Bem, a nossa garota era mesmo um pitel, mas um dia encontrou um sujeito cruel. Ele era bonito, mas sem um tostão, e a pobre garota gamou no vilão. O papai disse não, ela não quis ouvir, e então os pombinhos tramaram fugir. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. De acordo com a visão espírita, que na verdade, né, a visão espírita ela foi codificada por Allan Kardec nos anos de 1850, ela vem trazendo que o espírito é eterno, né, que existe desde os primórdios do mundo. Na verdade, quer dizer, o que acontece com a morte propriamente dita é a morte do corpo físico, né? Que o espírito vem, se encarna, né? E depois ele retorna para o seu espaço universal, seguindo o seu curso de aprendizado, de evolução. Então, essa questão da morte, né, sob a ótica espírita, na verdade, é um breve desligamento do corpo físico, né, que o corpo físico então passa a se deteriorar, mas o princípio que é eterno, ele continua com toda a sua evolução. Oi. Eu sou a morte. Sou concebida na transformação de um estado para o outro. Não só sou a lei da natureza, sou uma imposição que pesa sobre todos os seres vivos. Aí, eu sou obrigada a perguntar: se eu sou tão inevitável, por que vocês, seres humanos, tentam tanto me evitar? Eu tenho medo da morte. E sim, eu tento evitar a morte. Na verdade, quem quer morrer? Vocês, seres humanos, criam coisas para tentar me evitar. Mas isso não é de agora, não. Isso começou com o homem Neandertal, que já era sapiens. Quando eles perceberam que eu existia, não queriam me aceitar, queriam mais a vida. Foi aí que tudo mudou. A vida passou a ser projetada no futuro. Vocês acham mesmo que podem me driblar? Ficam inventando coisas como renascimento e rituais? Eu acredito em vida após a morte. Eu tenho esperanças no futuro. E é por isso que eu faço tudo, eu planejo a minha vida para que tudo dê certo. Nós criamos esperança no renascimento porque não queremos a morte. O ser humano vive planejando o futuro. Muitas vezes não vive o presente para ficar planejando aquilo que ele vai ter posteriormente na sua vida. É por isso que não queremos morrer. Vivemos esperando e almejando o futuro, e ele vai acabar por causa da morte. Como vocês podem acreditar que a morte não é mais algo irreparável? Há muito tempo, os homens se rebelaram contra a morte. Muitos eram enterrados numa posição fetal que sugeria uma crença no seu renascimento. Outros ficavam deitados sobre um leito de flores, ou seja, o homem Neandertal começou essa tradição de túmulos para proteger os corpos da decomposição. Isso indicava que houve uma cerimônia fúnebre. Vocês criaram os túmulos, que assinalam a presença da força dos mitos. E também os funerais, que representam a força da magia.
Enfim, há todo um aparelho mitológico mágico que emerge dos sapiens que vocês, seres humanos, usam para me evitar. Eu sou a morte. Não há como me evitar. Rituais, sepultura, renascimento. E tudo que o ser humano acredita pode ser um erro. Mas tudo bem. A cultura se constrói no erro, nos excessos. É o erro na presença da cultura. Os rituais e outras coisas rompem com as amarras da cultura cotidiana. A morte é um problema vivo. Ela causa ansiedade e angústia. O homem simplesmente me rejeita. Fica tentando resolver as coisas com mitos e magias. É na zona de incerteza humana que eles se desenvolvem. Estranho que eles reconhecem a mortalidade, mas querem criar uma nova vida. Na verdade, nós assumimos esse pensamento objetivo de tentar definir a morte. Mas na verdade, o que a gente quer é vida. Por isso, nós também temos o pensamento subjetivo. Na verdade, eu não vejo a morte como fim, como os outros animais. Não. Eu vejo a morte como transformação. Simples assim. A percepção do homem na minha existência foi crucial para o início da cultura. Isso é fato. Mas eu não gosto dessa história de querer prolongar a vida. Se eu cheguei, é porque é a hora. Então se prepara, porque a sua hora vai chegar. Partiu? Developers, 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 developers. Concebida como a transformação de um estado para o outro. Não só sou uma lei da natureza, mas também, mais alto. Errei. Esqueci de falar vai. Como vocês podem acreditar que a morte não é mais algo Caralho, Nós criamos esperança no renascimento. Como vocês podem acreditar que a morte não é mais algo Nossa, isso aqui é da L'Oréal Paris. Posso chegar perto da câmera assim? Pode. Eu acho melhor fazer essa. Mano, muito da hora. Developers, 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 developers.